Bom dia, galerinha da terceira série da Fundação Bradesco. Aqui quem está falando com vocês é o professor Handley. E aí, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo atualmente, a gente vai estar trabalhando aí através das mídias digitais para tentar aí passar o conteúdo para vocês. A gente vai estar trabalhando aí conteúdos que nós já havíamos comentados em sala para reforçar aí o aprendizado de vocês. E aí a aula de hoje a gente vai falar sobre petróleo. O que é o petróleo? Há inúmeras teorias sobre o surgimento do petróleo, porém a mais aceita é que ele surgiu através de restos orgânicos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares, sofrendo transformações químicas ao longo de milhares de anos. Substância inflamável, possui estado físico oleoso e com densidade menor do que a água. Sua composição química é a combinação de moléculas de carbono e hidrogênio, hidrocarbonetos. Então, gente, o petróleo ele é um dos combustíveis fósseis que a gente vai estar estudando aí, que tem sua origem ligada a material orgânico, né? Ele tem um alto teor energético e por isso que ele é bastante valorizado na sociedade capitalista atual. O petróleo ele assume o protagonismo em relação a como potência energética na segunda revolução industrial, quando ele substitui o carvão, que foi o primeiro combustível fóssil descoberto para uso no desenvolvimento das máquinas, né, no desenvolvimento da produção das máquinas. O petróleo ele vai estar atuando na economia em 4 fases: extração, transporte e refino e distribuição. Então, vão existir empresas ligadas à extração do petróleo, vão existir empresas ligadas ao transporte do petróleo, vão existir empresas ligadas ao refino do petróleo. Professor, o que é refinar o petróleo? É deixar ele preparado, né, para ser usado em diversos setores, né, para diversas funções. E a distribuição seria o comércio em relação ao petróleo. O petróleo, pessoal, ele foi de extrema importância porque a partir dele criou-se a gasolina e a gasolina que move aí, né, os motores dos automóveis. E a partir da criação das indústrias automobilísticas com motor movido aí a gasolina derivada do petróleo, há um grande crescimento nessas empresas capitalistas, né, nessas multinacionais pelo mundo todo. Quando falamos sobre o petróleo, é importante a gente falar sobre as 7 irmãs. O que são as 7 irmãs? As 7 irmãs foram 7 empresas que até a década de 60 dominaram as tecnologias ligadas ao petróleo. No caso que a gente mencionou no slide anterior: extração, refino, transporte e distribuição. Porém, na década de 60, houve a criação da OPEP para combater essas empresas. Mas por que essas empresas precisavam ser combatidas? O fato delas exercerem um oligopólio sobre essas tecnologias faziam com que elas abusassem nas divisões dos lucros com os países detentores de petróleo. E aí, formando dessa forma um cartel, né, onde elas negociavam a divisão dos lucros de uma forma altamente favorecedora para elas. A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ela foi criada justamente para combater esse cartel provocado pelas 7 irmãs. E aí, alguns autores chamam a OPEP de um cartel às avessas, né? Que é um cartel para combater um outro cartel. Entre os maiores produtores de petróleo, a gente vai citar aí a Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, Irã, China, México e Canadá. Essas são as principais potências em relação à disponibilidade de petróleo no nosso planeta. Gente, é importante destacar que 20% da produção do petróleo
ela é retirada dos oceanos, mas a maior parte do petróleo no mundo ele está localizado nos oceanos. O Brasil, que é um país que tem um potencial muito grande em relação ao petróleo, ele tem a sua extração oceânica por volta de 68%, né? 68% do petróleo que o Brasil utiliza, ele extrai dos oceanos, né? É o que a gente chama de tecnologia offshore, né? Que é uma tecnologia bastante cara, mas que o nosso país detém, né? Só não detém em uma quantidade imensa para poder abarcar todo o Brasil. É tanto que ele acaba abrindo licitações para empresas estrangeiras para estar realizando essas atividades. Hoje, o país que mais consome petróleo é os Estados Unidos, né? Devido ao seu parque industrial extremamente diversificado, né? E grande, e também o seu ritmo de consumo. E aí a gente tem uma observação aí em relação ao Golfo Pérsico, né? Que é aquela região do Oriente Médio, que é a que tem 2/3 aí, que produz 2/3 do petróleo do mundo, né? Atualmente vivemos em uma economia globalizada e dependente do petróleo, vale ressaltar. As nações que detêm esse recurso, elas estão bem à frente das outras. Gente, dessa forma, nós encerramos aí esse pequeno vídeo, apenas para dar auxílio aí no aprendizado de vocês. É importante que vocês permaneçam em casa, lavem as mãos, cuidem dos idosos da casa de vocês. Eu, particularmente, estou com bastante saudades e deixo aqui o meu abraço e um até logo. Valeu!